vamos ministrar a ceia. Mas abra sua Bíblia no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Luquinha, tem como tirar esse um pouquinho do grave, eu acho. Tá dando muito pipoco aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Quem porventura tiver alguma dificuldade ou não trouxe a Bíblia, que não é aconselhável, nós temos aqui no monitor, né? Os irmãos sempre colocam aqui no monitor e você pode acompanhar. Eu vou adiantar aqui para a gente. Isso, 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses, carta de Paulo à igreja em Tessalônica, capítulo 4, versículos 16 e 17. Amém? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Diga assim para o seu irmão. Diga, fica calmo. Diga, acalma teu coração. Porque nós temos uma segurança, diga, que é a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Nós temos uma segurança, irmãos. O mundo está desesperado. As pessoas estão, cada dia que passa, mais gananciosas. Estamos vivendo essa era digital e tem havido um consumismo muito grande, onde as pessoas querem estar dando satisfação às outras da sua vida e querem ter um nível de vida que muitas vezes não tem. E isso tem trazido um desequilíbrio grande na família. E as pessoas estão depressivas, e as pessoas estão ansiosas, e as pessoas estão a cada dia morrendo, infartando. Pensa que não, as pessoas vão embora. Quando o Senhor, abrindo aqui um parênteses, né, o que está no texto, lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, ele diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, nem pelo que há vez de comer, nem pelo que há vez de vestir, nem pelo que há vez de beber, porque o Senhor, o Pai Celeste, Ele sabe de tudo que vocês precisam. Diga assim: eu creio que Ele tem tudo preparado. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Porque Ele tem prazer em que nós sejamos abençoados. Amém, irmãos? Perceba como Deus é tão fiel, que Ele, mesmo quando morremos e já fomos ali sepultados, mas há uma promessa do Senhor, que não ficaremos lá sepultados, que o nosso corpo não ficará apenas transformado em pó. O Senhor vai descer do céu, Ele vai fazer com que a terra dê conta de cada corpo. Aleluia. Ele vai fazer com que nós ressuscitemos com um corpo transformado, que não mais adoece, que não tem mais problemas, e seremos levados com Ele para estarmos eternamente na glória, vivendo em paz e alegria. Amados, isso é motivo de nós deitarmos na nossa cama e tranquilizarmos o nosso coração, porque nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra do Senhor é tão tremenda que a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor aos seus Ele dá enquanto dorme.
Nós estamos lá descansando, não é? O nosso corpo naquele momento está em descanso. E o Senhor que não dorme está lá quebrando armadilhas, está lá quebrando barreiras, está lá abrindo portas, está lá quebrando ferrolhos de ferro, ferrolhos de bronze, aleluia, para nos dar vitória, louvado seja Deus. E daqui a pouco nós estamos testemunhando. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando. Então não se preocupe. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Ah, Senhor, e esse ano é ano de política. Ai, meu Pai, e quem é que vai ganhar? Irmãos, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos guardados na mão de Deus. Aleluia! Ainda que morramos, seremos ressuscitados. Esse é o Deus que se preocupa conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse texto, eu não vou aqui fazer um sermão, quero ministrar a ceia do Senhor, mas quero deixar essa reflexão nessa noite. Ao do Senhor está fazendo aqui, irmãos, uma grande promessa. Uma grande promessa. Eu estava em um encontro esses dias lá em João Pessoa. O nome do encontro é Transformação. É uma mistura de transformação com missão. E foram 2 dias maravilhosos, sabe? Inclusive investiram em nós, porque nós não pagamos nada, a não ser o combustível que eu fui para Patos, porque saía um ônibus e lá. Mas o ônibus foi gratuito, o nosso alojamento foi gratuito, as palestras foram gratuitas, a comida que não deixaram a gente sentir fome foi gratuita. E teve um testemunho lá que assim foi tremendo. O pastor estava ministrando lá uma palestra e ele disse que ele estava na escola dominical e chegou uma irmã e ela disse assim: olha, Deus me deu um grande livramento. Eu estava vindo no meu carro e uma pessoa bêbada atravessou e na hora eu tive que frear e outro carro vinha, não é, ia batendo em mim, quase que o meu carro derrapou e quase que eu capotava o carro, mas o Senhor me deu um livramento e graças a Deus não aconteceu acidente e eu estou aqui intacta e estou podendo estar contando esse testemunho. E todo mundo glorificou a Deus e tal, lógico, né? Que bênção que o Senhor guardou. E o pastor que estava ministrando lá a escola dominical, ele disse: olha só, eu também tenho um grande testemunho. E eu acredito, irmão, que ainda seja maior que o seu. Não que tenha livramento maior. Tudo é livramento de Deus. E ele disse: olha, hoje eu vim no meu carro e eu passei no sinal, não me aconteceu nada. E eu cheguei aqui, não me aconteceu nada. E eu agora estou aqui ministrando a palavra de Deus e até agora, graças a Deus, não me aconteceu nada. E isso foi um milagre, algo extraordinário. E aí o pessoal ficou olhando e disse: mas pastor, mas qual foi o livramento? Eu não estou entendendo. Eu disse: irmão, eu estou aqui, não me aconteceu nada. Você acha que para Deus dar um livramento, para a gente glorificar o Senhor, tem que acontecer algo, a gente tem que quase morrer, a gente tem que dar glória a Deus? Não, as obras de Deus, elas não são extraordinárias, elas são ordinárias, amém? Todo dia o Senhor nos abençoa. A gente tem amanhecido o dia hoje, irmãos, talvez não tenha acontecido nada, vamos dizer assim, extraordinário, não é? Mas quando a gente olha a nossa vida e nós estamos aqui na presença de Deus, é porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, e isso é uma grande vitória. Isso é uma grande vitória. Então, vemos aqui nesse texto a preocupação que Deus tem para conosco. Diga assim para o seu irmão, diga: você não está esquecido. Não é tremendo isso? Você não está esquecido. Deus sabe o teu nome, Ele sabe o teu endereço, Ele sabe das tuas necessidades e Ele tem prazer, aleluia, em realizar maravilhas nas nossas vidas. Ele diz, o Senhor diz assim: eu é que sei o que pensa ao vosso respeito, pensamento de paz e não de guerra. O que Deus pensa ao nosso respeito, irmãos, é pensamento de bênção. Louvado seja Deus. Então ele diz aqui no texto, voltando aqui: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse texto aqui, irmãos, está falando de um episódio, de um evento magnífico que é o arrebatamento da igreja. A gente se preocupa com tantas coisas, e eu não quero dizer aqui, irmãos, que a gente não seja uma pessoa despreocupada, né? Que a gente não sonhe, que a gente seja relaxado, não. O que eu quero dizer aqui nessa noite é que a gente não pode estar ansiosos com coisas que são perecíveis, com coisas que são passageiras. Que a gente precisa trabalhar sim, que a gente precisa sonhar sim, que a gente precisa construir sim, mas não com ansiedade, não com ganância. Porque, irmãos, a nossa maior preocupação, porque quando nós começamos a nos preocupar muito com essas coisas, a gente esquece o prioritário. A gente esquece o necessário, que é justamente a nossa vida no céu, que é a nossa morada eterna. E tem muita gente que está largando essa morada eterna pelas coisas passageiras, preocupadas, ansiosas, não é? Envolvidas, sem tempo para oração, sem tempo para Deus, sem tempo para ler a Bíblia, sem tempo para nada. E vai a cada dia se acomodando também nisso e vai crescendo cada vez mais nas coisas desse mundo. E a gente precisa ter cuidado, porque tem que ser equilibrado. Diga, equilibrado. Inclusive a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Amém? Devemos sim trabalhar, devemos sonhar, devemos empreender, mas a gente precisa também ter o tempo de dedicação ao nosso Deus. Por quê, irmãos? Porque o arrebatamento da igreja, ele vai ser num abrir e piscar de olhos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vai vir como ladrão. Ou seja, quando ninguém espera. Ninguém espera que o ladrão venha. Por isso que as pessoas têm o quê? Vigilância, segurança nas suas casas, porque não sabem, então elas estão prevenidas. Então assim também deve ser a nossa vida, guardada, buscando a cada dia ao Senhor. As outras coisas, elas têm que ser secundárias. Mateus 6:33, o que é que diz? Quem lembra? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão. Amém? Ele tem prazer em acrescentar na nossa vida. Quando nós estamos preocupados em buscar o reino. Por que preocupados em buscar o reino? Porque, irmãos, no abrir e fechar de olhos, o Senhor pode vir para buscar a sua igreja, louvado seja Deus. E aí as outras coisas que são secundárias, aleluia, que eu estou trabalhando, que eu estou buscando, que eu estou sendo responsáveis, mas em primeiro lugar buscando o reino, eu estou preparado para essa eventualidade. A Bíblia diz que ele vem como ladrão, no abrir e fechar de olhos, né? Ele vai vir nas nuvens. Ele não vai pisar aqui nesse solo. Ele vai ficar nos ares. E quem é que ele vem buscar? Uma placa denominacional? Não. Ele vem buscar santos, homens e mulheres, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? São esses que ele vem buscar. Pessoas convertidas, não apenas religiosas. E esse deve ser o nosso maior cuidado, irmãos. Irmãos, minha oração todo dia é: Deus, Espírito Santo, me faz compreender se eu estou fazendo a tua vontade. Para que eu não pense, irmãos, que porque eu leio a Bíblia todo dia, porque eu preparo um texto da palavra, porque eu me envolvo na igreja, isso venha me dar segurança de que eu já estou no céu. Porque
A Bíblia diz que naquele dia, ou naqueles dias, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. E o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E eu digo: Deus, eu não quero ser um profissional da palavra, eu não quero ser apenas um religioso, eu quero ser santo. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Não é a placa denominacional, por mais pentecostal que seja. Não é, irmãos, os talentos que vão nos levar diante de Deus. Cantava bem, pregava bem, era uma... Não, essas coisas, inclusive, elas vão tudo passar. Não. É uma vida de santidade que vai fazer a diferença diante do Senhor. E essa é a minha maior preocupação, irmãos, todo dia. Quando eu me deparo com uma situação, quando eu me deparo com um problema, e que eu sei que às vezes aquele problema quer aflorar os meus instintos, e aí eu preciso, sabe, buscar o Espírito Santo naquele momento, controlar as minhas funções psicológicas, e dizer: eu não posso agir na carne, porque eu não sou mais carnal, eu sou uma pessoa santa. Amém, igreja? E a Bíblia diz que quem é santo, se santifique mais. Se santifique mais. E essa é a minha maior preocupação, porque às vezes tem coisas que a gente quer agir pela razão, do conhecimento. É parecido com aqueles religiosos que vêm com as pedras na mão, arrastando uma mulher. Chega diante de Jesus e diz assim: olha, essa mulher, ela tem que ser apedrejada, porque a palavra está dizendo, a Bíblia está dizendo que ela tem que ser apedrejada porque ela foi pega no ato de adultério. Tinha razão? Mais ou menos, né? Havia ali uma injustiça, porque só levaram a mulher, não levaram o homem, mas enfim. Mas a razão da palavra. Mas Jesus vai fazer com que eles olhem para dentro de si. Vocês têm condição realmente? Vocês estão realmente fazendo a vontade da palavra, a vontade de Deus? Para querer condenar os outros em nome de Deus é fácil, mas vocês estão fazendo também a vontade de Deus. E o princípio fundamental, irmãos, em relação à razão, é o amor. Amém? O amor. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aqueles homens têm que olhar para dentro deles, irmãos, e ver quanto de injustiça havia em seus corações. Quem era que podia condenar aquela mulher? Jesus. Ele tem poder, autoridade, era um homem sem pecado, mas ele disse: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais, louvado seja Deus. Porque o pecado é a barreira, irmãos, grande. É o câncer desse mundo que realmente vai levar as pessoas à condenação. É o pecado. Vai e não peques mais. Ou seja, tenha uma vida de santidade. Amém? Santidade. Então, querer olhar muitas vezes pelo lado da razão, irmãos, aí a gente vê irmãos falando de irmão, irmão detonando outro irmão, irmão não ajudando outro irmão, irmão se intrigando do outro irmão, e o diabo acendendo a fogueira. Mas quando a gente, sabe, se reveste do Espírito Santo e anda no Espírito Santo, quer ser santo, aí a gente chega, e hoje Santa Ceia do Senhor, e eu sempre falo isso, diante daquele momento que Jesus está ali, Pedro, que ia negá-lo 3 vezes, Judas, que já havia vendido ele por 30 moedas, e Jesus pega uma bacia d'água e vai lavar os pés desses homens, sabendo que Pedro vai lhe negar. Jesus mesmo tinha dito, mas lava os pés de Pedro, sabendo que Judas, com amor, ele olha com o olhar do Espírito Santo, aleluia.
Quem está entendendo, diga amém. Um dia o Senhor vai aparecer lá nas nuvens. E Ele vem para buscar o quê? Sua igreja. E quem é a igreja? A igreja é a noiva, amém? A igreja é a noiva, e a noiva tem que ser imaculada, amém? A semelhança da noiva na Bíblia, suas vestes têm que ser brancas, ou seja, purificadas. E o Senhor vem para buscar a sua noiva, nesse encontro maravilhoso, louvado seja Deus. E aqui para encerrar, como falei, apenas uma reflexão, não vou fazer aqui um sermão. Quando isso acontecerá? Quando é que vai acontecer isso? Jesus Cristo já dizia o quê? Quem lembra? Ele diz, desse dia, nem o filho, ele sabe. Amém? Eu acredito que ele falava ali como homem. Porque é algo que compete ao Senhor, ao Pai. Mas ele diz que vai ser repentino, Mateus 24, 27, inesperado. Por isso que a gente precisa estar o quê? Diga assim para o seu irmão, diga, irmão, esteja preparado. Não podemos relaxar. Irmãos, a nossa vida de santidade não só é no dia de domingo no culto. Nossa vida de santidade é quando eu estou em casa. Perdão. É quando eu estou em casa no dia a dia com a minha esposa, com os nossos filhos. É quando eu estou sozinho, que ninguém, que meu pastor presidente não está me vendo, que o irmão da igreja não está me vendo. Mas eu sei que o Senhor está, amém? Como me esconderei eu do Senhor, disse o salmista. Se eu descer lá, né, no abismo o Senhor está. Se eu for aos altos céus é a tua morada. Eu me deito, o Senhor conhece. O que eu penso o Senhor sabe. Como poderei me esconder do Senhor? Ninguém pode. Ele conhece o íntimo do nosso coração. Então quando eu estou só, a minha satisfação, irmãos, tem que ser a mesma. Porque a minha satisfação não é para os irmãos, a minha satisfação não é para o meu pastor, presidente. A minha satisfação de santidade é para Deus, amém? Porque é Ele quem vai me salvar. É Ele quem naquele dia vai julgar. Talvez, né, a minha esposa, ela diga, não, ele é um homem de Deus, porque é o que eu sou diante dela. Talvez a igreja, não, ele é um homem de Deus, porque é o que eu sou diante da igreja. O meu pastor, não, ele é um homem de Deus, porque é o que vem em mim. E o Senhor? Aí, irmãos, é isso que a gente precisa se perguntar. E Deus? Como é que Ele me vê? Nicodemos era mestre em Israel. Mas como foi que Jesus viu ele? Como uma pessoa que não era salva. Ele era mestre em Israel, considerado por todos mestre em Israel, príncipe dos judeus. Mas quando ele foi conversar com Jesus, o dono da salvação, aquele que veio para pagar o preço para nos salvar, ele disse, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não vai entrar no reino dos céus. Ainda bem que Nicodemos se converteu, viu, irmãos? A gente precisa olhar para o nosso coração, para dentro de nós, amém? Diga assim, porque Jesus, Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Diga, e a igreja, ela é formada por pessoas, diga santas, diga santas. O que é ser santo? Separado do pecado para Deus. Não é que não somos pecadores, irmãos, não vamos entrar nessa heresia. Porque enquanto estamos aqui ainda nesse corpo, somos pecadores, mas lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Somos pecadores que não andamos em quê? Na prática do pecado. Essa é a diferença. Nós buscamos a cada dia o quê? A santificação. Somos pecadores que estamos no estado de remissão. Estamos nos redimindo. Amém?
a cada dia, indo ao encontro do Senhor, melhorando a cada dia. Porque a palavra do Senhor diz que ainda não somos perfeitos, mas naquele dia receberemos a estatura de varão perfeito. Então nós estamos seguindo para isso. Então eu preciso ir melhorando, perdoando mais, amando mais, tendo mais misericórdia. Eu preciso ir melhorando e não piorando, me aproximando cada vez mais do Senhor e não me afastando. Porque naquele dia, irmãos, eu quero, com o Senhor, receber essa bênção do arrebatamento em nome de Jesus. Esse é o maior presente da igreja, amém? Porque aqui, irmãos, tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai virar poeira. Tudo vai ser destruído pelo fogo. Não adianta ser a nossa maior preocupação. Tem que ser a nossa preocupação secundária. Porque necessitamos. Mas não pode ser a nossa prioridade. Nossa prioridade é o Senhor. É nossa vida de santidade. A gente não pode negociar isso por nada. Amém? Então, vai acontecer, repetindo, inesperado, como um ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5:2. E para encerrar, qual é o propósito? Livrar a igreja da ira futura. Esse é o propósito do arrebatamento. Cumprir a promessa de Jesus. Reunir os salvos com Cristo. E iniciar eventos finais, como o juízo de Deus. Amém? Então esse é o propósito do arrebatamento. E essa é a nossa maior espera. Essa é a nossa maior espera. A vinda do nosso Senhor para arrebatar a sua igreja. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, não sabemos, porque é inesperado. É num abrir e fechar de olhos. É num dia em que nós não esperamos. Amém?